Olá, estamos começando mais um Personalidades e esse é muito especial porque faz 3 anos que a gente tem o Personalidades no ar, todas as semanas trazendo uma história de vida, lições, enfim, pessoas interessantes. E hoje nós temos a pretensão de fazer o mesmo. Eu digo nós, porque a ideia deste programa não foi minha. A ideia deste programa foi da equipe da TV Araranguá, que pensaram em fazer um Personalidades entrevistando eu. Eu posso dizer que é menos confortável do que fazer a entrevista. Então o que a gente fez? Nós pegamos um grupo de amigos, telespectadores, mandaram perguntas, várias perguntas, e a produção escolheu essas perguntas que vão ser feitas para mim agora, que eu não sei quais são, é surpresa para mim, e a gente vai fazer o programa então contando um pouquinho aí da minha vida. Antes das perguntas, eu tenho que agradecer muito aqueles parceiros que estão sempre comigo, alguns há 3 anos inclusive. O restaurante Peninha, que nossa, adoro a comida, adoro o ambiente, adoro a Estela e o Pena, olha só. Restaurante Peninha, o sabor caseiro em ambiente agradável. Desfrute de um almoço com serviço a quilo e churrasco. Tem à sua disposição uma grande variedade de aperitivos, lanches à la carte e deliciosas tábuas de petiscos. Espaço climatizado e estacionamento próprio. Ideal também para seu evento. Avenida Getúlio Vargas, 468, em frente à Rádio Araranguá. Tem que agradecer o Extensão X, o Xodó da Tia Joyce, que também são parceiros de longa data, essas 2 escolas incríveis onde eu compartilho o meu próprio filho, então vocês podem ter uma noção do que é a seriedade quando eu falo assim, o Xodó, o Extensão, realmente tem uma qualidade de ensino, um amor pelos nossos filhos, que eu comprovo, por isso dou essa dica com muita segurança para vocês. Quero agradecer muito o Betinho, do Salão do Betinho, que faz meus cabelos, embora hoje quem fez foi o David, que trabalha lá também, que é maravilhoso, a Dulce, que faz as minhas unhas, o Mário, que faz minhas sobrancelhas, e eles que têm esse salão de beleza tão especial, e não só é um parceiro do programa, mas são meus amigos que eu amo muito. Dito isso, vamos lá à primeira pergunta, que eu não sei qual. Na época eu era casada ainda e eu tive uma história política na minha cidade natal, Praia Grande. No princípio eu relutei bastante em vir embora e eu estava bem errada, porque eu me sinto abraçada, eu me sinto amada, eu me sinto valorizada. Eu amo muito essa cidade, eu amo mais Araranguá nesses 6 anos que eu estou morando aqui do que eu amei Florianópolis nos 15 anos. O que me motivou foi quase forçando a barra, mas o que me manteve aqui foi a paixão, o trabalho, os amigos, e o que me mantém aqui é tudo isso. Quando eu identifico uma pontinha de medo chegando, eu logo, para lá. Sinceramente eu não acredito que de toda a possibilidade de eu estar viva aqui neste momento, todas as minhas células funcionando dentro de um universo infinito de possibilidades, e ter medo é muito ridículo. Eu fui criada para não ter medo. Eu tive uma educação que me ensinou a seguir em frente. Eu tive pais que nunca me repreenderam, que nunca me reprimiram. Então eu fui criada sem medo. Eu só tive medo uma vez na minha vida, foi justamente quando eu perdi eles, e é uma sensação horrorosa de ficar presa, de não conseguir se mexer. Eu não quero nunca mais sentir isso. Talvez uma das qualidades que eu destaco, assim, sem falsa modéstia, é coragem. Olha, pode me chamar de tudo, mas ninguém pode dizer que eu não tenho coragem. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu faço. Tu podes desistir de algo por preguiça, por raiva, por negligência, por qualquer coisa. Jamais desista de algo por medo. Eu aprendi a fazer uma pergunta para mim: e se eu não tivesse medo, eu faria? Quando a resposta era sim, era só o medo que estava me segurando, eu ia. Pergunte a si mesmo: tu não vai fazer por quê? E se tu não tivesse medo, tu farias? Faça então. Não, eu não desisti
desisti da política. Eu ainda acredito que a política é a forma mais eficaz de resolver problemas coletivos. Eu fui uma grande crítica da política. Meu pai foi prefeito, minha mãe foi a primeira vereadora da cidade, meu avô foi prefeito, meu tio foi prefeito. Eu casei com o filho de um deputado. Eu sempre tive o cenário político muito presente na minha vida. Mas eu era muito crítica com relação à política e falava muito, falava mal. Sempre falava muito mal, assim, falava essas coisas pro papai e ele, naquela sapiência dele infinita, ele só me ouvia, assim, só concordava. Até que uma vez eu comecei a falar, porque esse teu partido isso, porque a política isso, porque os políticos isso, e dei o meu discurso, assim, a sabichona, saber de tudo, né, saber de tudo, como todo ignorante acha que sabe de tudo. E fiz aquele meu discurso, assim, e quando eu terminei, ele disse assim, tu acha que a política tá tudo errado, que devia ser diferente? Sim. Tu acha que o partido tem erros? Sim. Tu acha que os políticos deveriam ser diferentes? Sim. Então a política está precisando de ti. E me fez esse tapa na cara, de política. Eu pensei muito sobre essa lição. Coincidentemente ou não, alguns poucos meses, poucas semanas depois, eu perdi meu pai. E aquilo ficou muito latente em mim. E quando eu resolvi voltar para Praia Grande e entrar para a política, inclusive na época eu entrei para o partido, que era o partido dele, porque eu via os erros e aprendi que a gente não deve nunca reclamar do ensopado se a gente não vai nem até a cozinha para saber como se faz. E eu resolvi entrar na cozinha, eu resolvi cortar os temperos, eu resolvi mexer a panela, eu resolvi fazer tudo e dar a minha contribuição. Ninguém pode criticar aquilo que não conhece. É uma hipocrisia fazer isso. Eu me filiei, passei a presidente do partido em poucos meses e poucos meses depois eu era candidata a prefeito. Foi uma coisa muito espontânea, muito natural, muito rápida, mas muito espontânea e muito natural. Quando eu fui candidata a prefeita, nós tentamos fazer exatamente aquilo que eu mais acreditava que a política merecia. O espírito político, ele nasceu dentro de mim, ele veio com uma força tão grande. É um sentimento diferente, é igual tu dizer assim, a vocação de médico é uma vocação, não é para qualquer um. A vocação de professor não é para qualquer um, a vocação de um juiz não é para qualquer um, de um jogador de futebol não é para qualquer um. A vocação do político não é para qualquer um. Não é profissão, mas é vocação. Tem que ter um amor pela coisa pública, uma responsabilidade, muito diferente de tudo que a gente está vendo. Fui candidata e eu fiz política porque eu consegui fazer do jeito que eu queria fazer. Talvez por isso eu tenha perdido. Mas se me perguntasse assim, tu voltarias no tempo e compraria aqueles 55 votos que faltaram? De jeito nenhum. Não. Porque quando a gente abre um precedente, essa brecha se torna um rombo. É isso que está acontecendo, que a gente está vendo no Brasil. Sempre existiu. Ser correto é ser correto. Eu já trabalho com política há 20 anos quase. E eu tenho uma empresa que é a KS Comunicação com Expressão, que faz treinamento de candidatos a vereador, a prefeito, a deputado, a senador. Escolho as pessoas com quem eu quero trabalhar, para as pessoas que eu acredito e que eu vejo que têm o sentimento da política e da coisa pública muito forte dentro de si, e trabalho com essas pessoas. Fora isso, eu leio, eu gosto, eu ouço a Voz do Brasil, e isso é uma coisa desde pequena. Eu acompanhava meus pais em todos os comícios, desde os 4 anos de idade, quando ele foi prefeito a primeira vez, e era uma coisa que eu não sabia que eu tinha dentro de mim tão forte. Com relação a ser candidata, eu não vejo isso agora. Teria que ter um novo cenário político, de leis. Acho que uma reforma política é hiper necessária, mas desistir da política, não, isso é para sempre. Madonna. Ai, que pretensão! Mas a Madonna, com certeza, Madonna, minha ídola, minha musa inspiradora, A Madonna não é só a artista genial, ela é a pessoa genial. A gente não vê um deslize dela, como é que uma pessoa consegue ser tão famosa, tão
badalada e ter uma vida quase normal. Como é que ela consegue ser mãe? Como é que ela consegue ter trabalhos sociais no mundo todo? Como é que ela consegue se reinventar? A mulher tem quase 60 anos, quando tem que ter força, assim. Eu ouço a Madonna. Tem uma lição muito linda que eu tive da Madonna. Ela perdeu a mãe aos 5 anos e essa perda dela foi uma perda muito profunda. É uma coisa que até hoje ela canta, até hoje ela expressa, até hoje ela fala. Mas a lição que ela tirou dessa perda, dessa dor, é belíssima. Ela transformou essa dor nessa criatividade maravilhosa, nessa pessoa política, ativista, defensora das mulheres, das crianças, contra a guerra. Madonna é meu tudo. Ai, meu maior sonho seria descobrir sorvete da Músculo. Ai, seria um sonho! Mas fiz planos assim, grandiosos a longo prazo, porque a vida muda muito. Eu acredito que as pessoas têm que ter missão. Eu tenho a missão de ser isso. Então tu pode ser isso sendo comunicadora de rádio ou astronauta. Meu sonho é sempre ter dinheiro sobrando pra viajar. Meu sexto sentido é de homem, é péssimo. Mas eu acho que daqui uns 4 anos a minha vida vai mudar. Eu me considero uma mulher de sucesso. Não famosa, que eu acho que é bem diferente. Bota uma mini saia numa universidade em São Paulo, tu fica famosa porque é expulsa. O sucesso é muito diferente da fama. O sucesso é quando tu atinge uma maturidade no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Eu acho que sucesso é quando tu atinge a harmonia nos principais segmentos da tua vida. E eu me sinto uma mãe de sucesso, eu me sinto uma profissional de sucesso. Tem uma coisa assim que é muito do lado artístico, né? Formada em artes cênicas, primeira faculdade. Gosto de confete. É por isso que eu faço TV, por isso que eu gosto de dar aula, eu gosto de estar à frente, assim. Eu faço coisas importantes para mim mesma todos os dias, para me manter no caminho, para não deixar a peteca cair. Mas a coisa mais importante que eu fiz por mim mesma foi acreditar em mim. Foi uma lição que os meus pais insistiram muito para que a gente aprendesse, né? E é muito difícil acreditar em si quando tu perde a tua base, tu descobres. Foi quando eu descobri que eu acreditava em mim, mas quando acontecia uma coisa, um sucesso, uma coisa boa, e que eu corria para eles, na realidade eu acreditava em mim, mas eu precisava do aplauso deles, ou quando acontecia uma coisa ruim, que eu corria para eles também. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz por mim foi ter sobrevivido ao acidente deles. Foi ter sobrevivido à morte da minha filha, foi ter sobrevivido às minhas perdas, foi ter sobrevivido à perda da eleição, foi ter encontrado em algum lugar força para recomeçar e conseguir ser melhor em alguma outra coisa depois de uma perda. Acho que a melhor coisa que eu fiz por mim mesma foi acreditar no recomeço. Cada época traz consigo um tipo de entendimento político. A ditadura tinha um tipo de entendimento político, a redemocratização do país teve um tipo de entendimento político e o atual momento tem outro tipo de entendimento político. E por que isso acontece? Porque embora a gente venha trazendo a história do Brasil, mas sempre novas gerações chegam e novas gerações não entendem de passado. Hoje, falando do impeachment da Dilma, a gente vê pessoas falando assim, tinha que voltar à ditadura. No impeachment do Collor, as pessoas não levantavam essa questão, porque elas tinham recém saído de uma ditadura e elas sabiam muito bem o que era. A massa não perde a memória, mas parte dela vem sem esta memória. E a educação no país é falha. É falha a educação nas escolas, é falha a educação em casa, é falha a educação social. Eu fui candidata a prefeita, eu tive amigos que vieram me pedir gasolina para vir votar. Pessoas que estudaram. Isso não foi há muito tempo, gente. Mas eu tenho uma coisa que se chama esperança.
Se nós tivermos uma reforma política e nós tivermos melhores políticos no Congresso Nacional e mudanças, adequações de leis mais inteligentes e mais voltadas para o crescimento das pessoas e visando a educação, aí sim, eu acredito que a gente vai ter uma consciência política melhor. Pode ser que aconteça? Pode. Só acontece essas coisas quando acontece uma grande crise. E nós estamos vivendo uma grande crise, portanto, pode ser que a gente esteja muito próximo de ver uma transformação. A partir do momento que as pessoas vendem seu voto, oferecem seu voto por algum favor, elas estão botando em jogo todo o resto. Não adianta ir pra rua com bandeirinha. Não adianta nada. Ai, mudou que eu tenho menos tempo pra mim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar no colégio, tenho que não sei o que, tenho que dar banho, tenho que ver se ele comeu, Ele veio dar mais gás pra minha alegria, pra minha vitalidade, pra minha vontade de viver, assim. E o que mudou é que eu peno mais, mas olha, vale cada segundo. Interessante essa pergunta, porque assim, ó, as minhas características de caráter, de personalidade, são muito parecidas com as da mamãe. O papai era uma pessoa assim, zen, uma pessoa que jamais levantou a voz, a pessoa mais equilibrada e mais elevada espiritualmente que eu já conheci na minha vida. Portanto, eu não sou nada parecida com ele. Ele é uma pessoa generosa, de uma leveza, de uma pureza. Nada a ver comigo. A mamãe não, a mamãe era uma coisa de fibra, de raça, de força, de coragem. A mamãe era coragem. Se ela tivesse que fazer qualquer podia ela fazia. Ela podia ter uma unha vermelha desse tamanho, mas ela podia também estar areando o chão. Para ela não tinha coisa difícil. E eu herdei muito isso dela. Os dois se completavam muito. O papai amava TV e rádio. Ele fez o show da viola durante muito tempo, que é dos anos 80, aí lembra? Ele fazia TV, ele amava a rádio. Ele era um homem que ele vivia nas transmissões de TV e rádio, mesmo prefeito. Ele subia para arrumar, porque achava importante. Ele tinha programa de rádio. Ele amava a política, ele amava o que ele podia fazer pelas pessoas ao redor, por meio da política. Então eu acho que eu sou muito parecida com a mamãe na forma de agir, mas agindo dentro de áreas que eram paixões do papai. Eles me ensinaram tantas coisas e tão profundamente que eu até hoje, assim, quando eu me deparo com determinada situação, eu lembro daquela frase, do que ele faria, o que eles me diriam, como que cada um agiria. Eu vou parafrasear a Michelle, a minha irmã. Acho que ela conseguiu, assim, resumir muito bem meus pais. O papai me ensinou a voar. Tenha asas. Não para em lugar nenhum se tu não quiser. Vai. E a mamãe ensinou o seguinte, olha, se tua asa quebrar, se tu bater em algum lugar e se tu cair, levanta. A vida deles foi uma lição. É uma lição. Eles são uma meta de vida que eu acho difícil que eu vá alcançar, porque eles estão, acho, muito além da minha capacidade. Eu sempre tive uma preocupação tão grande, assim, de retribuir. A perda deles me impossibilitou esse retorno. E foi algo muito difícil que eu tive que lidar. Até eu descobri que amor de pai e de mãe, tu nunca consegue devolver na mesma intensidade, com o mesmo tamanho. Porque pai e mãe é cascata, é fonte. Ele cai, o filho é o lago embaixo. O filho nunca vai subir essa cachoeira. A gente não consegue. A única forma que eu tinha de agradecer, fazer valer os ensinamentos e devolver esse amor todo que eu ganhei era sendo cachoeira também. Não tinha como subir, então eu também vou descer. Ser mãe, para mim, é uma forma de glorificar a filha que eu sou e agradecer os pais que eu tive. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Primeira coisa que eu sou mulher. É a coisa que mais me influencia em meu ser. 2, eu sou mãe. 3, eu sou de aquário.
4, aí vai, né? Eu li sobre a alquimia, a missão deles era transformar homens em ouro. Isso é uma metáfora de poder oferecer aos homens a possibilidade de brilharem mais, de serem melhor, de atingir uma sabedoria. Tomei para mim a pretensa missão de ser uma pessoa que revelasse, por meio do que eu faço, o melhor das pessoas, transformar homens, mulheres, transformar pessoas em uma coisa preciosa. Ai, tem muitos filmes, eu sou cinéfila, Clube da Luta, Fabulosa História de Emily Polan, Eu Quero Ser John Malkovich, Contato, Coração Valente, E o Vento Levou, o clássico. Nossa, como eu tive momentos lindos da minha vida. Mas esse momento, ele reflete muitas coisas, assim. Eu tive uma filha, chamada Valentina, e ela morreu no dia 13 de abril. Por muito tempo, por muitos anos, um dia de um luto muito doloroso. Porque logo depois vinha o Dia das Mães e aí chegou o Ari Bernardo. Eu ganhei o Ari Bernardo já pronto, né? Nós adotamos o Ari Bernardo, ou ele nos adotou, eu não sei. Algumas pessoas perguntam assim sobre adoção, só abrir um parênteses. Ah, mas tu sabe de onde ele veio? E eu respondo perguntando, e tu sabe de onde veio o teu filho? Alguém sabe de onde vieram os filhos? Tem um período em que a gente fica com a guarda, mas não tem ainda a certidão de nascimento. E aí tô com o meu telefone, eu atendi, e era uma moça do cartório dizendo assim, a certidão do teu filho está pronta. Então agora é definitivo, é oficial, agora é... Cheguei lá no cartório, e daí a moça disse, tu lê com bastante atenção. E aí eu comecei a ler, assim, tudo bem, com bastante detalhe. E tinha a data em que foi expedida a certidão de nascimento do meu filho. Quando cheguei naquela data, a moça disse assim, que foi? Tem uma coisa errada? Daí eu não conseguia dizer, assim, eu disse, hoje é 13 de abril. Dela assim, mas, tu disse assim, no dia que morreu minha filha. É um momento impagável da minha vida. Foi assim, para uma lição muito importante, um momento de dizer assim, olha, tudo passa, nada para sempre. Nem o que é bom e nem o que é ruim. Vive as coisas boas que o futuro te reserva e que o presente te dá. E hoje, assim, ó, eu tô emocionada, mas claro, eu agradeço a minha filha, eu acho que tudo tem uma explicação depois. Agradeço por ela ter me escolhido e toda a nossa história, mas céus, é um momento muito importante de superação que o universo me deu de presente. O que mais tem na minha casa é livro. Eu adoro cosmologia, adoro estudar física quântica, adoro estudar cosmos. Carl Sagan é um dos meus grandes ídolos. Eu sou muito apaixonada por livros, eu tenho muitos livros, já li muitos livros, a coisa que mais amo fazer é ler. E eu comecei essa paixão por leitura aos 13 anos, quando eu descobri o primeiro livro da Agatha Christie. E foi a primeira coisa material que eu investi na minha vida. Desde AC/DC, Sabaton, que eu amo, Madonna, Pink Floyd, Legião Urbana. Tem uma música que concentra a essência da humanidade, é a Nona Sinfonia de Beethoven. Não só ela é maravilhosa, ela tem uma história muito linda. Ele escreveu a Nona Sinfonia sendo surdo, ele jamais ouviu a sinfonia que ele escreveu. Ele ouviu pela inteligência que ele teve. Eu acho que a Nona Sinfonia é a música mais genial do mundo. Eu achava que o país que eu mais amava, assim, era a Inglaterra. Eu sempre imaginei que eu vou ficar velhinha e eu vou voltar para Londres e vou ser escritora. Eu me apaixonei muito pela República Tcheca, a Áustria, a Hungria, Suécia, a Alemanha. Quanto mais a gente viaja, mais impossível fica dizer um país. Mas como eu nasci aqui,
não estou dizendo que eu tenho espírito político, é um dever, assim, é quase uma coisa quase religiosa, que eu sinto essa... É uma responsabilidade, mas ela não é ruim, é uma responsabilidade boa. O país é Brasil, né? Eu tenho essa responsabilidade, eu não posso fugir disso e eu vou cumprir. A paixão é o Grêmio. Um cachorro é uma paixão, é aquilo que te controla. Ler é uma paixão, né? Que é diferente de amor, né, gente? Amor é outra coisa. Nós dois temos uma frase que a gente repete, que é coragem e bom coração. Porque não basta ter coragem sem ter bom coração. Encerrando o programa, então, quero agradecer também a parceria com a Beauty Care, da Elisa Teodoro, que é maravilhosa, que é tanto distribuidora quanto uma clínica estética que faz botox, preenchimento e tal, que eu tô fazendo também com o meu Chão Bem Diva. E a Beauty Care aqui em Araranguá, olha, um destaque assim para a questão do emagrecimento. Tá se precisando? Dá uma ligadinha para a Beauty Care e conversa com a Elisa. É minha indicação porque eu experimentei e posso dizer para vocês. Quero agradecer todos os outros companheiros, patrocinadores, a minha equipe da TV Araranguá, que é maravilhosa, que é um clima incrível. A vocês por esses 3 anos, os meus entrevistados que sempre nos receberam em suas casas, nos seus escritórios, nas suas vidas e abriram suas vidas para nós. Eu fico por aqui hoje, mas semana que vem a gente volta com outra grande personalidade. Um beijão, até lá. Tchau, tchau.